a análise do draft continua. Hoje, prospectos de defesa. Será que eles saem no começo do draft? E o que falar de Stephon Diggs no Texas? Eu sou o Thiago Zuma. E eu sou o Neymar Souza Maia. Aqui nós falamos de futebol americano. Sem complicação. Não tá ficando profissional, Monte. Agora teve tudo. May. Lembra que você não precisa aproximar do microfone para falar. Você não precisa aproximar do microfone para falar. Mas eu tava vindo aqui, mas eu tava pegando a distância. Olá, audiência mais bonita da NFL. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao episódio número 34 do Zona Neutra, o seu programa semanal de NFL. E aí, Neymar, seja bem-vindo. Obrigado a todos. Bem-vindo a todos também. Nós que brilha. E aí, Thiago Zuma, como é que foi mais uma semana de férias? Desta vez não foi férias. Inclusive, quero agradecer ao meu colega Lucas Kopp, que esteve aqui semana passada, brilhantemente, fazendo um programa muito curto sobre futebol americano, né? Pô, tava bom semana passada. Tava bom, né? Que bacana. Enfim, quero agradecer ao Lucas, que corretamente pontuou que semana passada eu não estava de férias por férias, e sim eu estava viajando a trabalho, mas essa semana voltamos ao normal e já conseguimos encaixar dentro do nosso trabalho e do nosso até então hobby, né, Neymar? Que é estar aqui falando de NFL, de torcedor para torcedor, com a audiência mais bonita da NFL. Tu percebeu que eu tô começando a te dar bem-vindo sempre no começo agora, para não esquecer mais? Que bom, eu agradeço o carinho comigo. A consideração, né? Exato. Semana passada, Neymar, falamos sobre os prospectos de ataque, Justo. né? Foram 21 jogadores elencados na lista do Lucas, então, por lógica, hoje a gente falaria de outros 11. E aí eu até estava fazendo algumas pesquisas agora antes do programa, e, cara, são 21 jogadores de ataque considerados aí para o primeiro round, teoricamente. Sobrando 11 apenas de defesa. Um número bem divergente, né? Já que a gente tem a frase célebre: ataque ganha jogos, defesas ganham campeonatos. E eu estava pesquisando um pouco na internet e percebi que o número de jogadores draftados de ataque e defesa no primeiro round varia muito, obviamente, de ano para ano, mas sempre foi muito equilibrado. Eu fui voltando ano a ano até 2014 aqui, e em média era 15 de ataque, 16, 14, porém a partir de 2017 foi para 18, 19, ano passado foi 17 ou 19 também. Então a gente tem nos últimos anos uma linha que aparentemente mostra uma tendência das equipes irem para o first round e buscarem mais jogadores de ataque. Se a gente avaliar os mock drafts que estão saindo na internet e principalmente avaliar a nossa lista que foi feita semana passada com 21 jogadores de ataque, a gente pode confirmar que essa é uma tendência que está acontecendo de fato? Acho que a leitura é boa, mas o motivo pelo qual talvez não seja bem o mesmo. Eu acho que está vindo uma geração muito boa de ataque agora, enquanto a geração de defesa não se superou tanto. Em draft onde veio o Patrick Mahomes, Myles Garrett veio na frente dele para colocar nomes grandes, mas tiveram jogadores de defesa mais impactantes na época. Esse número fica muito mais discrepante, eu até ia falar ele conforme a gente ia conversando hoje, porque hoje a gente vai conversar de defesa, né? E a gente conversou de 21, até mais nomes na semana passada. Pô, então tem menos defensores para falar esse programa, né? Sim, vamos lá. Top 10 picks projetados desse draft. Primeiro, ataque. Ataque ou defesa, né? Quarterback, provavelmente Caleb Williams. Segundo, ataque. Quarterback de novo. Terceiro, ataque. Quarterback de novo. No quarto, Cardinals, trocando ou não. Ataque. Ou Harrison Jr. ou alguém vem para quarterback. Quinto, ataque. O Chargers muito provavelmente, se sobrar o Harrison Jr. vai ali, se não pega o Neighbors, se não, offensive tackle ainda. Então, 3 opções, ataque. Na sexta, Giants, ataque. Se ele mesmo não vir de QB, que seria uma surpresa, ele muito provavelmente pega o melhor wide receiver disponível. Na sétima, ataque. Vai ser um offensive tackle no Titans, Joey Alt. Na oitava, ali sim, pela primeira vez, pode ser um defensor.
Porém, eu diria que é 50-50. A maior probabilidade seria o Atlanta pegar um defensor. Só que tem muito mock draft já falando que talvez sobre algum quarterback bom ali pro Atlanta e alguém venha buscar esse quarterback do Falcons. Porque, de novo, os defensores não são tão fantásticos assim e não tem nenhum em posição que seja unanimemente o melhor. Apesar de que eu acho que sim, mas enfim, não, minha opinião não importa nesse sentido. Então talvez o Falcons troque. E com isso, ataque. Na nona posição, os Chicago Bears, muitíssimo provavelmente, se um dos 3 wide receivers tops estiverem na board, ataque, pega o wide receiver. Se não tiver, daí provavelmente vai ser um edge, ou o Verse, ou o Dallas. E na 10ª posição, o Jets, quase certamente, ataque, com o tight end, ou se um dos 3 wide receivers estiver na board. Ou seja, dos 10 primeiros picks, são 10 jogadores de ataque, ou 9, na pior das hipóteses, 8. É muito jogador de ataque. Isso mostra o quão relevante está o ataque nos melhores jogadores disponíveis nesse draft. A minha pergunta é, será que o ataque está muito melhor? Será que as classes, é isso, os prospectos de ataque são muito melhores que os prospectos de defesa? Isso. Ou será que os times estão levando em consideração que o entretenimento, o show, isso que a NFL vem mostrando pra gente há algum tempo de priorizar o ataque, de priorizar o jogo passado, tá de fato sendo enraizado. Certamente isso tem um valor, né? Porque tu precisa dar esse show e mostrar acontecer, e os ataques estão cada vez mais dominantes. Tanto que o que mais se vê comentarista falando é que head coach agora tem que ser mente ofensiva, tem que ser o novo Kyle Shanahan, tem que ser o novo Sean McVay, o negócio tem que ser mente ofensiva para o cara conseguir brilhar, para o time ir para frente. Isso é um ponto, mas eu acho que ele não é o principal. Pensa comigo, Bowers, que é o tight end, é um dos melhores tight ends prospectos de blá, 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 blá. Por quê? Porque bloqueia excepcionalmente e porque eu acho que ele, dos 20 jogadores que mais receberam bola no college, ele é o 4º. O resto tudo wide receiver por obviedade. Então, tipo, ele é muito bom como tight end. Marvin Harrison Jr. Eu tava vendo, cara, puxa, eu devia ter trago isso. Tem um top 10 prospectos de wide receiver da história. Dentre eles, Megatron, Julio Jones, A.J. Brown, Larry Fitzgerald, Jerry Rice, obviamente. Cara, tem mais... Enfim, dá uma mão, assim, dá 8 jogadores. Dentre eles, Marvin Harrison Jr. Então, tipo, ele tá num hall já que é excepcional. Além dele, quarterback. É o que tá sendo falado. Caleb Williams, melhor desde Andrew Luck, o melhor desde Peyton Manning, enfim. Então, em cada posição tem um cara que coloca o teto mais em cima. E ainda assim, essas posições estão sendo desafiadas. Dizem que o May, por exemplo, o Drake May pode ser melhor do que o Caleb Williams. Isso é uma patifaria, mas enfim. Mas dizem que o Malik Neighbors pode ser melhor do que o Harrison Jr. Cara, tem muito nome forte que se não tivesse o cara do teto, seria um cara bom draftado antes dos defensores. Então essa classe em si, ao menos esse top 10, vai ser muito forte. Legal, legal. E agora, já que a gente teve essa introdução, porque eu queria de fato, quando eu comecei a analisar, trabalhar aqui pro draft e ler isso, eu falei, cara, mas... Principalmente quando eu escutei o programa semana passada, eu falei, mas é muito jogador de ataque e pouco jogador de defesa. E aí eu comecei a fazer a pauta, eu falei, mas vai ter pouca coisa pra gente conversar, o Montanha vai ficar muito triste comigo porque o programa vai demorar menos de 1 hora. E a minha... extremamente chateado, extremamente. E o meu objetivo aqui é fazer com que o programa se alongue o máximo possível para que o pessoal em casa tenha mais entretenimento possível. Exato. Dito isso, achei mais coisas para botar na pauta aqui no meio do caminho para a gente dar uma estendida, já que nós vamos falar realmente de menos jogadores, né, do que a gente falou de semana passada. Então a gente vai falar de... Montanha, olha só o desafio de hoje. Nós vamos falar de menos jogadores do que nós falamos semana passada, mas vai demorar mais do que demorou semana passada. Maravilhoso, Zuma. Puxa, que legal. Passamos agora então para o primeiro quadro do programa. O Quem É, por favor. O que nós temos na tela, por favor? Narre. Isso aí sou eu comemorando, cara, que vai ser um programa de mais de 1 hora. É o Montanha comemorando, Zuma. Temos na tela todo mundo olhando para um laptop, um computador, e comemorando muito. Inclusive tem um senhorzinho lá atrás que está comemorando como se tivesse ganho na Mega Sena, porque está com o olho fechado, vibrando com os 2 punhos cerrados. Isso, a minha definição disso é uma equipe de trabalho comemorando alguma coisa relacionada ao mundo tecnológico, ao mundo da internet. Essa é a definição, tá? E aí eu vou pedir para você sair da caixa, Neymar. Meu Deus. Tu vai pensar fora da caixa. Isso aqui não tem a ver com franquias e nem jogadores da NFL. Aí paremos. Margarina, Doriana, isso aqui. Ô, Zuma, aí tu acaba comigo, né, man? Mais ou menos por isso. Qual seria essa equipe de trabalho que está comemorando os resultados em frente ao notebook, Neymar?
Os owners. Os owners, mas não são os owners da NFL, são os owners de alguma outra coisa fora da NFL. Os owners do estádio do Corinthians. Do estádio do Corinthians, mas é uma coisa mais regional, digamos assim, mais aqui, mais próxima. Assim. Ainda mais regional? Isso. O Montanha, porque a gente vai fazer realmente o programa com mais de uma hora. O Montanha seria uma dessas pessoas. Tá merda, pior que eu acho que eu sei, Neymar. Vai lá, Montanha, quem é? Ele tá falando agora com relação à nossa equipe do Zona Neutra. Aê! Hoje o quem é a equipe do Zona Neutra, Neymar. Sabe por quê? Esse aqui no canto é o Montanha, que tá com essa cara de que legal. Cara, eu achei interessante que, né, ele tentou disfarçar bem, né? Porque... Não tem nenhum grande que nem a gente, né, Tem Montanha? o pessoal magro ali. E qual que é o sentido aqui, cara? É que a gente precisa, Neymar, eu vou dar a dica do coach aqui hoje, comemorar as pequenas vitórias. Porque às vezes a gente coloca objetivos tão grandes, tão grandiosos lá na frente, e o meio do caminho se torna insatisfatório porque a gente não comemora as pequenas vitórias. E hoje a gente vai comemorar isso. Montanha, por favor, é uma salva de palmas aqui, porque nós atingimos semana passada, Neymar, despretensiosamente, de forma totalmente orgânica, 3 mil seguidores no Instagram e passamos de 500 seguidores no YouTube. Que bacana. Todo esse crescimento mais exponencial se aconteceu na off-season. Então a gente está ganhando muito mais seguidores, muito mais público na off-season. E eu quero agradecer aqui especialmente você que está assistindo o Zona Neutra agora, você que nos segue na rede social. E se você não segue, você pode ir lá no Instagram, ou no Twitter, ou então no TikTok, @ZonaNeutra_. E também, se você está vendo aí no YouTube pela primeira vez, já marque o sininho e siga a gente, porque vamos espalhando a palavra e cada vez ficando maiores. Para falar... Você veja que o TikTok também já está com quase 2 mil e a gente nem postou ainda as dancinhas do Zuma. Duas coisas para falar aí sobre o YouTube, por favor, para quem ainda não é inscrito, é o óbvio de sempre que todo canal fala, mas se não quiser ativar sininho, que tá só nos experimentando e vendo se isso é legal ou não, e nem tem certeza se cair vai ver, mas segue a gente, dá essa força para ter mais inscritos. Passamos, por favor, Montanha, vamos entrar então na pauta, os top prospectos de defesa. Eu utilizei as mesmas métricas que o nosso amigo Lucas utilizou na semana passada. Tu percebesse que eu mudei minha feição desde o último programa? Sim, tu tá com a barba, teoricamente, eu não vou dizer feita, porque tá ali, né? Mas tá com a barba... Eu resolvi remover aquele cavanhaque, bigodinho, para voltar a essa forma. Então eu tirei tudo para agora deixar crescer, para remover a barba e fazer o bigodão. El bigodão. O asa de andorinha para fora. Isso. Imagino a alegria da Thalita. A base do nossa pesquisa é o site PFF, onde a gente tem ali o Big Board do PFF, também tem o draft feito pelos próprios, pela própria audiência, né, do PFF. O Eric Eldholm, que é um dos analistas que tu utilizou para montar as tuas pesquisas, né, Neymar? O teu mock draft, que a gente tem aqui também. E também a gente tem aí as odds, né, as probabilidades de cada jogador ser draftado lá na Joga Junto. A Joga Junto, que é a parceira do Zona Neutra aí para off-season da NFL. Vamos passar então para a primeira parte da nossa conversa. Montanha, a gente vai conversar por posições, obrigado, Neymar. E a gente vai começar trabalhando com os defensive backs. E por que eu trouxe os defensive backs? Porque nós temos um safety ali no meio. Exato. Tá? A posição do defensive back é basicamente a união dos cornerbacks e dos safeties. São jogadores que jogam lá no fundo do campo, né? Eles são a última zona da defesa para coibir aí a pontuação, geralmente, dos wide receivers. Neymar, vamos lá, falando um pouquinho aqui, tá? Isso aqui tá na ordem ali, ó. O Cooper DeJean está em 8º, porque no Big Board da PFF ele é o 8º melhor prospecto. Não quer dizer que ele tá cotado para sair em 8º. Sim, sim. Tá? E eu queria que você falasse um pouquinho aí dos que te chamam mais atenção e o que você vê dentro dessas posições. Eu vou misturar nisso aí. O PFF, eu acho que hoje, discutivelmente, é a melhor base de algo que não é um fato. De ver qual que é o melhor jogador da sua posição, nós temos que chutar alguém. Quase todo mundo bota o Caleb Williams em primeiro, quase ninguém bota o Cooper DeJean em 8º. Então, tem um outro cara que é muito famoso, que é o Jeremiah,
que também tem o top 50 dele. E no top 50 dele, só porque eu bati o olho aqui, o Cooper DeJean é o último desses cornerbacks. Olha a diferença gritante que a gente já conversou no último programa, quando tu não tens um unânime, tu vai baixando essa escada, essa pirâmide, e tudo começa a ficar muito de acordo com a opinião. Dito isso, os dois principais nomes aqui é o número 10, o Kenyon Mitchell, e o número 15, Terrion Arnold. São os dois que devem sair antes no draft. Dois cornerbacks. Dois cornerbacks. Os dois devem sair até a posição 15, com sorte na 17 para o Jaguars. Se eu não me engano, o Jaguars está na 17. E o Jaguars tem que torcer muito para realmente sair esses cornerbacks e não outros. Tanto o Arnold é considerado um cornerback lockdown de wide receiver 1. É o que mais se quer na NFL. O que tu mais busca é um cornerback que tu pode pegar. Contra quem que eu tô jogando? Contra o Raiders. Beleza, bota ele no Davante Adams. Pronto, o resto a gente vai fazer o plano de jogo. Então esse é o melhor cornerback. Ou seja, ele joga tanto na esquerda, na direita, enfim, ele vai jogar... joga no níquel, joga nos offsides, joga onde for. Então, Terrion Arnold, pra mim, é o 1. E muito próximo dele, o Kenyon Mitchell, que foi excepcional no Combine, foi excepcional no Pro Bowl. Então, são 1 e 2. São os dois primeiros cornerbacks. Depois disso, para falar um pouco dos outros 3, de novo, o último, Tyler Nubbin, é safety, então vamos falar dos outros 3. O Cooper DeJean, para mim, é o famoso nota 8. Ele não é ruim em nada. Ele não é excepcional em nada também. Então ele é bom em interceptações, que é em rotas em marcação em zona. No man coverage ele é decente, ele raramente é queimado, ele é bom no tackle, ele etc, etc, etc. Mas nada, ele é excepcional. Então é um bom prospecto, deve sair no primeiro round também. De novo, para quem está assistindo o programa e vai se balizar unicamente no que está na tela, é óbvio que ele sai no primeiro round, porque ele é o 8º melhor prospecto. Um cara que é um cornerback lá na posição 30, não pegar o cara que é o 8º melhor de todos os jogadores disponíveis seria uma idiotice. Mas repito, tem outros analistas que não colocam ele nem no primeiro round. Seguindo, agora uma mais polêmica, hein? Nate Wiggins, que é o terceiro cornerback tanto dessa lista, quanto do Jeremiah, quanto de várias outras, para mim é um bust. Opa, sim. Esse cornerback, ele é muito rápido, os pontos, os highlights dele. Ele é muito rápido, ele é muito efetivo, ele se recupera muito rápido, que é uma coisa essencial para o cornerback. Lembra que o cornerback ele é necessariamente reativo, porque o wide receiver faz a rota e o cornerback tem que se recuperar. Dependendo do tipo de marcação, ele tem que sair de uma marcação para ir para outra. Então, a recuperação de um jogador como o cornerback ela é fundamental. E o Wiggins é muito bom nisso. Em compensação, ele tem 176 pounds. Ele é fino. Ele é magro. O que isso significa? Ele é horrível no tackle contra corredores ou tackle em campo aberto. E além disso, ele usou muito as mãos no college, que eles dão muito menos falta. Então assim, se tu exigir desse cornerback muitos tackles, ele vai ser ruim. Se ele jogar contra um jogo corrido muito pesado, ele vai ser ruim. Mesmo porque, eventualmente, ele não precisa ter que ir no corredor para dar o tackle nele. Lembra que o wide receiver que vai estar na frente dele, se é um jogo de corrida, o wide receiver já vai usar para segurá-lo. E ele tem 176 pounds, é muito pouco. E dito isso, o número de faltas que ele provavelmente vai fazer nessa transição também é muito grande. Então, por isso é mais difícil. Para quem não é acostumado com essa métrica, né? 176 pounds são 80 quilos, né? Ou também conhecido minha perna esquerda. Cara, 76. Então um cara muito próximo de ti, sendo um cornerback na NFL, tendo que marcar um cara que nem o Harrison Jr., imagina. Porque, olha só, nós não estamos falando de um cornerback do terceiro ou quarto round. Daí pode ser que ele se encaixe. Nós estamos falando de um cara de primeiro round. A gente já falou isso em 2, 3, 4 programas atrás, a gente vai falando todo round. O cara que tu pega no primeiro round, plug and play. Pega o cara, bota pra jogar e pau na máquina. Um cornerback pega no começo do primeiro round, esse cara é o teu cornerback 1. Tu precisa desse cara. E daí tu bota um cara de 80 quilos, tu bota o Zuma pra marcar um cara de 1,95 m com 110 quilos. Esse cara vai ter que marcar A.J. Brown, que é um mutante. Esse cara vai ter que marcar DK Metcalf, que é um mutante vezes 2. Então, não vai dar certo nesse sentido. Vai ter que ser um plano de jogo muito bom para ele. Já falando demais do Wiggins. Eu só queria trazer alguns detalhes para comparação, porque eu acho que isso é importante para quem está em casa, né? Eu chequei aqui, o Wiggins, de acordo com o próprio guia do draft do PFF, ele tem 173 libras, o que convertido dá 78 quilos e meio. Perdeu 3 libras. Cuidado, não perde mais. Segura! 78 quilos e meio, tá? E se a gente for comparar com um cornerback hoje top 5 da liga, o Ramsey tem 94 quilos.
Olha só, man. São quase 20. 20% a mais. São quase 20 quilos de diferença, cara. É. E assim, então, de fato, ele é um jogador leve. Talvez ele poderia ser um wide receiver. Talvez. Mas provavelmente ele é cornerback porque ele não consegue segurar a bola, né? Então, olha só, tá combado de ruim, enfim. Vamos pro último cornerback, o Kool-Aid McKinstry. Esse é o melhor nome, né? Oh, yeah! Eu já quero dizer que eu estou torcendo muito pro Kool-Aid McKinstry vir pro Dolphins. Cara, como o nome... Cara, muito nome? legal. Não, cara, Kool-Aid. Kool-Aid. Ah, cara. Ó, esse cara... Não é só cool, ele é Aid também, cara. É bom demais, velho. Ele é o combo todo. E o legal de cool é que também é de legal, o cara calmo, o cara tranquilo. Mas eu tava falando de legal até agora? Isso, mas sabe qual que é a tag que se bota nele? Qual é o slogan dele, vou falar dessa forma? O que chama a atenção nele? A parte ruim? Ele não tem senso de urgência. O Kool-Aid não tem senso de urgência. Realmente então, isso é um realmente problema. é o cara. Então, assim, é um problema dele que, eventualmente, ele não entende que ele teria que ter feito uma falta, ou ele pode ser queimado no fundo do campo, ou, enfim, ele não ataca com tanta velocidade o running back, mas tem tudo para ser um bom cornerback também e sair no primeiro round. Finalmente, terminando essa página, Tyler Nubbin é o melhor safety, prospecto de safety. Pode ser que não seja o melhor safety da classe, porque tem jogadores cornerbacks que podem atuar como safety, dentre eles o Cooper DeJean, ou DeJean, não sei como é que é o nome dele, a pronúncia correta, mas o Tyler Nubbin como safety de fato é para ser o melhor prospecto da classe, não deve sair no primeiro round. Então, muito diferente de outros anos. Quer dizer, o safety para sair no primeiro round, tá? O cara tem que ser muito bom, porque aquilo que a gente já conversou, o salário dele é menor, então não tem uma necessidade tão grande, então pode ser um Jamal Adams que saiu numa top 10 pick, se não me engano saiu na quinta inclusive, é muito difícil. Legal, agora eu queria ampliar um pouquinho essa discussão, porque no programa passado isso foi falado, agora você acabou de repetir, eu não preciso pegar um safety agora porque o salário é mais baixo. Aí a galera fica pensando, mas o que isso tem a ver? Lembrando que o salário dos jogadores da NFL são baseados, nos primeiros 4 anos, pelo lugar que ele foi draftado. Então, você pegar um safety, que é uma posição que tem um salário baixo na NFL, comparado a um cornerback, no primeiro round, tu vai estar pagando caro por um jogador que deveria ser barato. É isso. Então, por exemplo, cara, vamos esperar e pegar os safeties mais para trás? Tem um jeito bem fácil, colocando as coisas no extremo, a coisa fica nítida, né? Tem um jeito bem fácil de nós percebermos isso. Um quarterback hoje, top de linha, ganha quanto por ano? 55 milhões aproximadamente, certo, Zuma? Se tu pega ele na posição 1 do draft, tu vai pagar 10 milhões por ano para ele por 5 anos. Não é bem isso, mas é isso. Então tu ganha muito dinheiro nisso. Tu pega um safety top de linha, o cara ganha uns 15 milhões. Exatamente. Tu tira o top 3, top 4 safety, o cara ganha 10 milhões e olhe lá, geralmente 9, 8. E se tu pega ele então no primeiro overall, tu estás pagando mais para esse rookie do que se tu fosse pro mercado e pegasse um dos melhores safeties disponíveis no mercado. Então não faz sentido tu gastar tanto dinheiro, tanto capital num jogador que talvez tu conseguirias até pagando ele um jogador melhor, uma opção melhor, e tu poderias estar te precavendo com outras posições caras, como um left tackle que vale até 25 milhões por ano. Até não, né? É só os tops de posição. Um edge que chega a valer quase 30 milhões, um wide receiver que vale seus 25, 30 milhões, um cornerback que vale seus 25 milhões. Os tops das posições, normalmente eles são pegos antes no draft, porque o draft não interessa o que tu joga, qual slot, qual a tua função em campo. O primeiro é 10 milhões, o segundo é 8, o terceiro é 7,5, o quarto é 7, e assim vai descendo, independente onde tu joga. Legal. E o Kool-Aid McKinstry, que teoricamente pelo board do PFF é o 34º melhor prospecto do board, ele provavelmente deve ser no primeiro round. Porém, o Tyler Nubbin, que é em teoria o 25º melhor prospecto por esse big board que a gente está olhando, ele não deve ser no primeiro round. Exatamente. E aí a minha pergunta para ti é, tu falou uns programas atrás, Neymar, que tu prefere não, mas tu gosta muito de pegar o melhor jogador indiscutível daquela posição do que pegar o terceiro, quarto, quinto de uma posição premium. E aí minha pergunta é, se você tiver lá na 30ª, tá? Tu tá na 30ª, tu tem o Kool-Aid McKinstry livre, ou melhor, tu tem o 5º cornerback livre da classe e tu tem o primeiro safety disponível. Tu pega o safety ou tu pega o 5º cornerback? Tirando o começo da tua frase, eu pego o safety. Que o começo da tua frase colocou eu na posição 30. Eu discordo dele na 25.
Esse é o ponto. Eu acho que dos prospectos que tem, ele não é esse safety todo. Esse é meu ponto. Eu acho que ele é um jogador top 40, top 50 dentro dos jogadores. Aí sim, na posição 40, 45, eu tenho o 7º cornerback livre por ali. E ele, vamos dizer que o Wade cai, e chega lá, seria o 7º cornerback da board, na posição 45. E tem o Tyler Nubbin, eu pego o Tyler Nubbin. Entendi. Nesse caso específico desse safety, então você não acha que ele é tudo isso para estar ali? Isso. Perfeito. Então seguimos falando agora dos nossos... vamos falar da Joga Junto, claro. Eu estava passando aqui já, mas eu queria trazer para ti, Neymar, a probabilidade, o quanto, né, está pagando lá na Joga Junto para cada prospecto de cornerback ser o primeiro geral, ou seja, o primeiro cornerback escolhido no draft. Independente da posição. Independente da posição. O primeiro que vai sair para o Quinion Mitchell, está pagando 1,55. Para o Terrion Arnold, 3,19. Cooper DeJean, 6,47. E o Nate Wiggins... E o Bust? 20,89. Exatamente. O que tu acha que vale a pena aqui? Terrion Arnold em 3,19 é um excelente palpite. O melhor cornerback da board é o Terrion Arnold, com 3,19. Só que por que o Quinion Mitchell está na frente? Porque daquilo que a gente falou, se os 10 primeiros picks são de ataque, já sobrou uma margem muito menor. E teoricamente, na maioria dos mocks, o primeiro time a pegar cornerback é o Indianapolis Colts na 15. Isso. E o Indianapolis Colts gosta muito do Quinion Mitchell. Essa é a pegada. Mas se algum dos 4 antes for pegar cornerback, muito provavelmente é o Terrion Arnold. Então, dito isso, é muito 3,19 para 1 num jogador que é melhor. Porque o que pode acontecer? Lembra que a gente falou de sinal de fumaça no último programa? Os outros 31 times da Liga, Zuma, se eles querem cornerback, eles vêm buscar antes do Colts, que provavelmente pegará um cornerback. Então, se um time ali na 20 e pouco quiser um cornerback, ele faz o trade com quem está na 14 para vir buscar o Terrion Arnold, só para garantir que o Colts não pegue ele. Entendi. Então, para a galera que está em casa, quiser fazer sua apostinha, quiser fazer sua fé, lembrando, né, pessoal? Apostar somente aquilo que você tem de fato sobrando para entretenimento. As apostas esportivas não é uma maneira de você aí ter uma renda extra, tá longe disso, e sim um entretenimento. Você poderia fazer sua fezinha no Terrion Arnold. E agora a gente vai falar dos interior defenders, né? Que são, hoje, quando você vai para os mocks, você vai ver eles ali como DI, que são os jogadores de defesa que atuam no interior da linha, né? Então são os caras grandes, Neymar. A gente pode ver aqui na foto o Byron Murphy, que é o DI, né, de Texas, e o cara é grande, cara. Né? Esses caras estão muito bem cotados no draft porque eles têm um salário alto na NFL. A gente viu aí, por exemplo, o Christian Wilkins, do Miami Dolphins, assinando por 100 milhas, aí, um contrato de 100 milhas, de 90 milhas para 4 anos, né? Então, o que tu pode falar? Nós temos 2 caras cotados para sair no primeiro round. Byron Murphy, de Texas, e o, que eu acho um nome fenomenal também, que é o Gerzan, de Illinois. Primeiro, tu chamou o cara de grande, né? Sabe qual é o defeito dele? Ser pequeno? Exato. Olha só. Defensive tackles normalmente são enormes, gigantes. Os caras que têm que mover muralhas e é o principal jogador da defesa contra o jogo corrido. Lembrem que contra o jogo corrido inclui tu ser empurrado pelo center, às vezes pelo guard, às vezes por um fullback, e daí sim o running back tentando te atropelar. Então pensa no tamanho das crianças. Quanto a salário, que tu falou que geralmente é um salário bom também, eu não vou conseguir pensar agora porque, né, tudo na cabeça conversando ao mesmo tempo. Os defensive tackles, existe um gap muito grande em quem é bom e quem não é. É diferente de um left tackle, de um jogador de linha ofensiva que bloqueia o lado esquerdo. Todos eles ganham bem. Alguns ganham muito mais, lógico, alguns menos e alguns um bocado menos. Mas em defensive tackle, ou tu ganha muito pouco, ou tu ganha muito dinheiro. Porque se é para tu ser uma massa ali no miolo da linha, é só tu ter peso e, claro, tu vai ter que ter algumas qualidades, algumas habilidades para fazer a diferença. Agora, se tu consegue ser um playmaker, tu consegues fazer algo além do que o mínimo que te é necessário, como, por exemplo, o Aaron Donald, que além de ser um monstro contra o jogo defensivo, era um monstro caçando o quarterback e fazer o outro plano de jogo ser diferente, o cara tem que ganhar muitos milhões. Dito isso tudo, como o Wilkins ganhou um salário absurdo, Chris Jones ganhou uma fortuna. Por quê? Porque eles conseguem ser playmakers no miolo da linha. Eles conseguem arrancar duplo dígito de saque, tipo 10 saques para um jogador de miolo de linha. É um absurdo, é muita coisa. Então, quanto ao Byron Murphy, Seattle, fica de olho nele. Se vocês quiserem pegar, eu agradeço muito. É um jogador de miolo de linha muito bom em tudo. Ele tem
um tamanho menor do que o esperado, mas o set de habilidade dele é incrível. Inclusive, Zuma, ele tem uma habilidade que não foi antes vista na NFL, uma técnica, não uma habilidade, é a mesma coisa. Uma técnica nunca antes vista na NFL, que ele tem uma estratégia que ele fica de joelho, que ele se bota de joelho para poder ter um leverage, para poder ter um... Não é alavanca, a tradução livre, mas para poder ter uma pegada diferente no jogador na frente dele, para ajudar a empurrar, para ajudar a fazer o bull rush, etc. Então, para mim ele é o número 1, mas já vi mocks drafts, quem sai primeiro é o Gerzan, que tudo que eu falei do Byron Murphy se repete para ele, com exceção dessa última parte, que é essa estratégia de joelho. Ele também não tem o tamanho ideal, mas ele é mais atlético ainda, muito forte, deve sair na primeira rodada, e ele é uma muralha defensiva. Eu gostaria de botar um terceiro nome que não está aí, mas também era cotado para o primeiro round, agora certamente não vai ser. Não lembro do primeiro nome dele, então esse eu vou olhar. O Trendui Sweet. Tá. Que é um cara que foi pego agora essa semana que passou e, infelizmente, foi pego pela polícia, dirigiu bebendo, se ferrou. Não deve ser algo de prisão nem nada, mas certamente vai cair nos mocks, porque um time não quer, antes de buscar um jogador, alguém que já tenha algum tipo de problema nesse sentido. Sobre esse jogador especificamente, é possivelmente o melhor defensive tackle da classe contra o jogo corrido. Fiquem de olho, isso é muito importante para muitos times. Lembram que uma forma de se vencer o Kansas City Chiefs, quem conseguiu fazer isso, foi segurando o jogo corrido deles. Então esse jogador é uma muralha contra o jogo corrido. Cara, tu tá falando e eu tô aqui consultando, né? E eu fiquei, de fato, espantado quando tu falou pra mim que o Byron Murphy, ele era... O fato dele não estar bem cotado é o fato dele ser pequeno. Eu falei, cara, não pode, cara. Eu vi as fotos desse cara. Não, mas o cara é gigante, né? Mas aí eu fui ler aqui, especificamente, eu descobri qual é a questão do pequeno. Ele tem braços curtos. Não é que, Tiranossauro Rex, não é que ele é leve, tá? Porque o peso dele é semelhante ao peso do Aaron Donald. Mas o Aaron Donald é pequeno. 130 quilos, né? Mas o Christian Wilkins tem 134. Eu tava pesquisando aqui. Agora são jogadores fortes e rápidos que alinham ali no interior da linha defensiva, mas ele de fato parece que ele tem os braços pequenos e com isso ele não consegue, ele tem algumas dificuldades para fazer os movimentos. Porém, eu fui olhar agora o Sweet, que teve o problema com... que pode cair um pouco no board por causa de ter sido pego dirigindo alcoolizado. E esse cara, Neymar, ele tem 366 libras. Esse cara é um Converte pra nós aí, Montanha. Converte pra nós aí, Montanha. 366 libras. Quando tu fala dele, pra falar em gente grande, em tamanhos grandes, torcedor do Patriots, vai até cair uma lágrima, o grande Will Fork. Meu Deus, o Will monstro Fork. Will Fork, que era o interior de linha. Pensa assim comigo, gente. Esse cara é rasgado, o Byron Murphy. Assim como era um Donald, era rasgado. 130 quilos de músculo. O cara é uma massa. Por quê? Playmaker. Ele tenta fazer além de só abraçar todo mundo que tá na frente dele, derrubar todo mundo, etc. E o Will Fork, se eu não tô muito errado, tem uns 170 quilos. Quanto é que tem esse? 166 quilos. É isso aí, ó. Isso é um defensive tackle grande. Mas pensa comigo, se você tem um time, uma defesa toda bem montada e o que tu precisa, o teu ponto fraco é o interior de linha, quanto mais massa, melhor. Habilidade é uma coisa que tu tem que ativar no cara. Tipo assim, Zuma, que habilidade tu tem no campo de futebol americano? Não sei. Agora, se tu tem 170 quilos, é nítido que se eu te botar ali no meio, tu vai ser mais eficiente do que eu. Esse cara ali que tem dos 66 quilos, ele quando almoça, ele também pensa quanto mais massa, melhor. Cara, o Will Fork tinha, quando no auge da sua carreira aqui, tava com em média 150 quilos. Olha só. Então esse Sweet, ele tem, cara, 16 quilos a mais, quase 20 quilos a mais que o Will Fork. Caramba. O Will Fork, desculpa a montanha, mas o Will Fork era uma montanha. Né? Vamos ver se a gente bota aí uma imagem do Will Fork. Dele jogando, cara. O bicho era um ignorante. É. Fitzpatrick. Oh. It's Vince Wilfork. Vince dropped into coverage, and he just pile drives Donald Jones. You know who's going to like that? Bianca Wilfork. Vince's wife sits in the stands and Vince says she will text me dozens and... Eu quero mais uma pergunta antes de passar, porque a gente falou assim, cara, os braços dele são curtos. Cara, parece bizarro. A gente tá falando que o cara tem 5 centímetros a menos ou 10 centímetros a menos de envergadura, por exemplo, que são os dois braços abertos, mas isso conta muito na hora do prospecto, porque você tem, claro, o cara jogou no college,
Só que no college ele arrebentou. Mas claro, todo mundo que jogou no college com ele é mediano para baixo, a grande maioria. Ele na NFL ele vai pegar só os medianos para cima. Então só o que ele fez no college é muito pouco para você draftar só pro talento. Então você vai draftar para um monte de outras características. E aí você vai pegar lá, o pessoal tem uns registros dos últimos top 10 jogadores que jogavam no interior da linha, a envergadura boa é X. Esse cara tem X menos tanto, opa, é um ponto que joga contra ele. Entretanto, isso não é tudo, porque o Penei Sewell, que hoje é um dos melhores tackles da NFL, ele estava, alguns anos atrás, ele tinha o mesmo problema. O pessoal não queria draftar ele porque ele tinha os braços curtos para ser um tackle. É que tu vai ter que overcome esse teu problema. Tu vai ter que ser melhor do que essa tua, entre aspas, deficiência. Assim como o Drew Brees como quarterback. Ele era baixinho demais. Tu é bom o suficiente para tu ser melhor do que isso? Sim. Um cara com braço pequeno no defensive tackle, e especialmente edge com braço pequeno vai ser o bicho, mas um defensive tackle com braço pequeno, se vocês darem uma olhada, o que mais vai achar de vídeo na internet, especialmente atualmente, é o Jason Kelce, que é um center, mas as formas que ele utilizava, porque na frente de um center, o cara que dá o snap na bola, tem um defensive tackle, ou um nose tackle. E geralmente é o maior de todos. Geralmente. Então a hora que o center abre, que é o center que dá a jogada, já começa a disputa de braço. É a primeira disputa, o primeiro contato vai ser com os braços. E a partir do momento que o meu braço é maior do que o teu, eu encosto no teu ombro antes de tu encostar no meu. Por lógica, é tipo um irmão maior colocando a mão na cabeça do irmão pequeno e não bate. Claro que a discrepância normalmente não é assim grande, mas faz muita diferença, porque tu consegue empurrar, mudar o ângulo do cara e aí por diante. Nós estamos falando de décimos de segundo que mudam a história do jogo, né? Exatamente. Passamos então para os edges, já que já falamos um pouquinho dos edges, mas antes de entrar nos edges, eu esqueci novamente do Joga Junto. Não é que eu esqueci da Joga Junto, mas eu esqueci da aposta. E aí, pagar 10,49 pro Byron Murphy sair top 10, Neymar, é uma boa? Ai, não. Não é? Não. Não tem como alguém pegar ele no top 10 por aquilo que a gente falou, pelos prospectos que tem no top 10. É muita força. Mas em 10 anos de draft, tu acha que o Byron Murphy não sairia em top 10 aqui? Se a gente fizesse esse draft 10 vezes, será que não sairia? Eu preciso ajudar a Joga Junto dizendo que vale a pena? Não precisa falar a verdade. Não, de jeito nenhum. Então, beleza. Pode fazer 100 drafts que o Byron Murphy não sai nos 100 no top 10. No 100 não sai top 10. Beleza. Assim, tem 2 jogadores de linha defensiva que valem mais, que são os edges, que a gente deve falar na sequência, que não são o bicho da cocada toda, mas são melhores do que ele e ainda é discutível se eles saem ou quando saem. Perfeito. Passamos então agora para falar desses caras, então, dos edges. Dallas Turner, de Alabama, Jared Verse, de Florida State e Laiatu Latu, de USA, meu Deus, ou UCLA, em português. Vamos lá, manda, Neymar. Tá tão ruim a classe de defesa, voltando pro começo do programa, que eu vou começar de baixo para cima, tá? O Laiatu Latu, ele teve um seríssimo problema de lesão de pescoço, no primeiro ano da carreira, então ele ficou de fora, não se sabia se ele ia continuar jogando e tal, e assim, cara, lesão de pescoço, tu sabe, qualquer quase jogador da NFL que teve lesão de pescoço, ou saiu fora, ou a partir daquilo não foi mais a mesma coisa. Ele não é o top de linha em velocidade, nem em força. E ele é inconsistente contra o jogo corrido. Dito isso tudo dele, ele é o melhor prospecto de edge. Então, tipo, olha quanta coisa ruim e o cara ainda assim é o melhor prospecto de edge. E por que o Dallas Turner e o Verse estão na frente nos boxes? Por tudo isso que eu falei, é que os grandes pontos dele é que ele tá pronto. Ele é o cara com mais skill set, ele é o cara com mais armamento, dar o giro, derrubar o cara, saber fazer o bull rush, etc. Esse é o Laiatu. Esse é o Laiatu. Ele é o terceiro. Mas o que vai acontecer com ele, já que eu estou falando dele? Se ele cair por causa de tudo aquilo que eu falei antes, lá para a posição 25, 30, alguém pega de certeza. Lembra, galera, que edge é a posição mais premium da defesa. É o quarterback da defesa em termos financeiros e que os times têm que ir atrás. Que é muito difícil tu achar um edge na NFL. Outras posições, que nem o defensive tackle, bota o Montanha, ele vai ser um nota 3 ali. Agora, um edge, se ele não é bom, ele é 0. Ele não serve para nada. O tackle vai colocar ele para longe e acabou. Se ele é ruim mesmo, eles não usam ninguém da linha ofensiva se um edge for ruim. Ah, eu vou botar qualquer um para cobrir espaço. Não serve. Porque daí os 5 caras da linha ofensiva vão se preocupar com o resto do time. Ou o quarterback vai ser rápido o suficiente, ou o tight end ou o corredor vão bloquear esse cara porque ele é ruim. Cara, se você for um edge e o time de ataque deixar o running back para te bloquear, tu perdeu muita moral, né? Mas às vezes acontece, né? Às vezes acontece. Então, dito isso sobre ele, subindo para os outros dois, o Jared Verse, já que eu estou em ordem de baixo para cima, o comparável dele é o Will Anderson pior. Então, assim, o Will Anderson, foi o Rookie of the Year, mas muito pouco.
Não é lá essa maçã toda por enquanto. Eu acho que o Anderson ainda vai ser brilhante, mas por enquanto ele não é tanta coisa. E o Verse é ele piorado um pouco. Esse é o 2. E o número 1, que é o Dallas Turner, esse sim, é o melhor prospecto físico do draft, possivelmente. O cara é um monstro, é uma máquina, mas ele falha no bull rush, por exemplo, na habilidade em empurrar o tackle. E se tu não é consistente nessa habilidade, porque assim, como um edge passa, basicamente, como um edge passa pelo tackle, ou é empurrando, ou é driblando, entre aspas. Se uma delas tu é ruim, já sobrou só 50%. Tu tem que ser bom nos dois e brilhante no resto. Então, assim, ele é um modelo cru de negócio, que se ele evoluir nisso, o melhor de longe é o Dallas Turner. Tanto é que a probabilidade dele sair é na 8 para o Falcons. Tem quem está colocando o Verse. Então, assim, entre o primeiro e o segundo prospecto, que é o Turner e o Verse, há discussão de qual que deveria ser o primeiro. Mas o terceiro vai ser, muito provavelmente, o Latu. Tem um quarto que não está aí, para ver como tá top essa classe de edges, que seria o Chop Robinson. Certo. Eu só vou dar um número dele. Ele teve 4 sacks no ano passado, no college. Mas não... mas ele é bom, ele não conseguiu números. Mas ele não conseguiu o número no college? Sendo que o número dele é saque. Eu sou um edge. É tipo o quarterback. Eu consegui 10 touchdowns. Eu sou um monstrão em 15 jogos. Perfeito. E aí, cara, eu acho que a gente já poderia pensar desses caras aqui, porque o nosso próximo slide é justamente as odds deles, né, para sair no top 10 overall. Então, Dallas Turner pagando 1,46 para sair top 10, Verse pagando 3,66 ou Laiatu pagando 5,99, tu acha que alguma dessas odds é válida, Neymar, ou tu não entraria em nenhuma? As duas primeiras são válidas, a última não. Eu acho que ninguém... Assim, existem alguns critérios que é indiscutível. Se um jogador é pego, por exemplo, bebendo antes do draft, acima do draft, ele vai cair do top 10. Lembra aquilo que a gente falou em valor de posição? Cada valor de posição, a primeira vale 2.000 pontos, a segunda 1.500, assim vai descendo. Nessas posições, se no primeiro round tu é obrigado a pegar um jogador que chega e joga, nas 10 primeiras posições tu precisa pegar uma lenda viva, porque tu não sabe quando tu vai ter essa posição de novo. Então tu não pode, por melhor que seja o cara, pegar um jogador que existe uma possibilidade extra-jogo dele de se dar mal. Lesão, por exemplo, é um fator. Ano passado, o melhor jogador do draft era o Carter. Só que ele teve uma situação onde ele se envolveu num racha, nada a ver com o carro dele, tudo certinho, ele só se envolveu no racha e ele despencou. Ainda saiu no primeiro round na 9, foi isso? Ele saiu foi pro Eagles, né? Mas eu não sei se foi na 9, na 10 ou na 11. Mas enfim, era para ele sair na 1, na 2, e ele despencou. E isso que ele era o melhor jogador do draft, o melhor prospecto. Então assim, quando tem um cara desse, que beleza, é o melhor dos Edge, mas também não é essa Doriana toda. Eu tô falando de margarina hoje, né? Enfim. E ele tem uma lesão, e não é uma lesão, gente, não é um rompimento de joelho, que é uma coisa muito complicada, que muitos jogadores não voltam na mesma força. Ele lesionou seriamente o pescoço. É muito sério. Então, esse podia ser 100 para 1 que eu não entrava nesse Laiatu saindo no top 10. O Jalen Carter, ele saiu na 9ª escolha numa troca, Eagles, né? O Eagles desceu para buscá-lo, né? E acertou demais, né? Porque o cara... Quem pegasse era certo. Foi a mesma coisa de vários anos antes, quando o Larry Tunsil, que era um tackle que era para ser o primeiro do board também, Montanha S, eu acho que não sabe. Até bota na tela depois. Momentos antes do draft, no dia do draft, apareceu uma imagem, vazou uma imagem dele com um bong fumando substâncias ilegais. Uma imagem do cara que era para ser no começo. O Dolphins lucrou 10 vezes com isso, fez troca para baixo, fez troca para cima e no final das contas pegou o cara na 12? Na 16ª, eu acho. Na 16ª posição. Daí passou um tempo, ele obviamente não fez nada daquilo, foi só uma imagem do passado dele. Ele respondeu na hora, já no Twitter, não, isso é coisa do meu passado, etc, não tem como negar, tem imagem. E o Dolphins, depois disso, trocou com o Texas por 1 milhão de picks. 3 first round. Meu Deus do céu. E aí as first round viraram outras, enfim. Inclusive tem o fluxograma das trades que o Dolphins conseguiu com o nosso queridão Tunsil. Que tá lá agora protegendo o CJ Stroud com várias armas e o negócio vai ficar louco lá em Texas. Vamos passar a próxima tela, por favor, Montanha? Nessa tela aqui eu tenho duas imagens. Deixa eu pausar. Pode voltar para a anterior ainda, Montanha? Porque eu imaginei que a gente ia pular os linebackers. E de fato pulamos, porque nenhum deles é prospecto de primeiro round. Exatamente. Então eu posso falar rapidinho, só para fechar todas as posições? Pode falar. Tá. São principalmente 2 linebackers que podem sair no primeiro round. Linebacker, de novo, é uma posição que não tem tanto valor financeiro, porque quando a gente fala de linebacker nesse sentido é o interior de linha, porque o do exterior de linha, que é o outside ou offensive linebacker, ele joga como edge, então tanto faz uma posição ou outra. E tem 2 jogadores que chamam um pouco a atenção. Um é o Peyton Wilson, que
Dizem que pode sair pro Green Bay, porque o defensive coach do Green Bay jogou contra ele no college, e nesse jogo, esse linebacker teve 3 tackle for loss, que é quando o cara infiltra na linha, vai lá e derruba alguém antes do loss, e uma interceptação. Ele é muito bom. Exageros à parte, dizem que ele é o novo Luke Kuechly. Então é um grande exagero à parte. É que nem ano passado falar do defensive tackle do Buccaneers, que falavam que era o novo Aaron Donald. Sempre que compara com alguma grandiosidade muito grande, é muito... enfim. E o outro linebacker que eu gostaria de falar é o Edgerrin Cooper, que ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é aquele linebacker que consegue cobrir muito fácil de lado a lado. É o cara que o tackle dele é um míssil. Às vezes ele erra, mas é bola ou bolinho. Perfeito. O cara do Buccaneers que tu falou é o Calijah Kancey. Calijah Kancey, esse mesmo. Perfeito. Comparavam ele ao Aaron Donald. Calma, né? Calma. O Aaron Donald é só o melhor de todos, né? E aí, podemos passar então para aquela tela? O que tem nessa tela aqui, Neymar? Tem 2 imagens, para quem está escutando a gente no Spotify, com violações, tá? Basicamente isso aqui, Neymar, é a minha conta, tá? Na VPN da Surfshark. Foi violado, Zuma? Mostrando os sites que vazaram as minhas senhas de internet. Então a gente tem aqui, eu risquei o nome dos sites, claro, mas só na última verificação 9 novos sites, onde que eu por algum momento cadastrei minha senha, fiz um cadastro, e esses sites vazaram ou as minhas informações, né, no caso o meu e-mail, ou a senha, ou a própria minha senha. E quando você clica num desses sites aqui, ó, você consegue ver exatamente o que vazou. E daquele lado ali, eu botei a imagem de uma operadora de telecomunicações, a qual eu tenho conta, que vazou simplesmente o meu endereço, o meu RG, o meu CPF, o meu telefone particular, o meu telefone celular, o meu CEP. Cara, tipo, é na telecomunicações, entendeu? Então, o que isso aqui, né, reflete, cara? O fato de você não estar seguro em lugar nenhum da internet, né? Você não está seguro em nenhum tipo de cadastro que você faz, e você pelo menos consegue identificar onde esses vazamentos ocorrem utilizando a Surfshark. A Surfshark é uma VPN, né? Ou seja, ela é uma rede de proteção aos teus dados quando você está na internet. Você pode contratar os serviços da Surfshark por um valor. Como a Surfshark está entrando no Brasil agora, os valores são bem, eu diria até discretos pela quantidade de proteção benefícios de proteção que ela te dá, e você tem os dois primeiros meses grátis. Com ela você vai proteger a sua conexão em locais de risco, como por exemplo aeroporto, redes públicas, shopping, esse tipo de lugar. Você pode saber exatamente onde os seus dados bancários, os seus dados de e-mail, as suas senhas foram vazadas, e sabendo isso você tem as orientações da Surfshark do que fazer, né? Desde ir lá trocar a senha ou desde fazer algum tipo de processo de segurança maior. E você também tem o que eu adoro, que é um Adblock. Ou seja, o Adblock da Surfshark funciona muito bem, cara. Então, se você entra naqueles sites que tem um monte de pop-up aparecendo, cara, se você tiver ligado a VPN da Surfshark, elas não aparecem. Coisas muito interessantes e mais benefícios lá na Surfshark. Para você conhecer um pouquinho mais, é só acessar o nosso link que está aqui nesse programa. Eu tenho certeza que acessando a Surfshark você vai gostar muito daquilo que eles oferecem. Feito, Neymar? Top, my man. Podemos passar então, vamos descansar um minutinho. Eu vou pedir para ir para o segundo bloco, Montanha. Então a gente para por aqui e já retorna para o segundo bloco do Zona Neutra. Nós. Voltamos para o segundo bloco, Neymar. Nós, eu, você, o Montanha e a audiência mais bonita da NFL, para falar agora do seu mock draft. Um mock draft que 1.0, mock draft 1.0. Exatamente. Realizado semana passada, ele foi a base já para a gente avaliar aqui a conversa dos tops prospectos de ataque e de defesa. Perceba, Neymar, que eu melhorei a sua foto, tá? Obrigado, senhor. Obrigado. Lucas jogou contra ti, mas eu melhorei a tua foto aqui. Cara, e tendo o teu mock draft 1.0 aqui na tela... Já botou 1.0, muito bem. Exatamente, cara. Às vezes a gente acerta, né?
tendo o teu mock draft 1.0 aqui na tela, a gente não vai falar de Caleb Williams na primeira, Jayden Daniels na segunda, Drake May na terceira, porque isso já tá meio que até calejado, principalmente porque esse conteúdo está em outros produtores. E a gente vai falar também do teu mock draft 2.0 lá na frente. Agora eu queria que tu falasse o que tem de diferente aqui, coisas que não são comuns, movimentos que tu acredita que vão acontecer, que podem ser talvez inesperados para os torcedores das franquias. Tá, deixa eu dar uma pincelada em tudo. O primeiro pick está garantido. O segundo pick é muito provável que seja esse, mas já pode existir murmúrios que não seja esse. Eu já vi, por exemplo, o Washington trocando com o Bears para pegar o Caleb Williams, porque teria que dar muita coisa para subir uma única posição, talvez valha a pena para o Bears. Como também já vi outros times vindo e dando a casa para o Washington para pegar o segundo pick. Mas, vamos falar, muito provável significa acima de 80% de chance. Então é muito provável que na 2, Jayden Daniels seja do Washington Commanders. Na 3, são 3 grandes possibilidades, ou Drake May, ou J.J. McCarthy, que são os 2 quarterbacks, ou um trade down do Patriots, que também é muito possível. Porque os times, a gente não sabe o quanto de ímpeto vão ter os times que querem quarterback. Pode ser que eles cheguem oferecendo rios, mundos e fundos e o outro time tenha que falar, ok, tenha que falar entre aspas, né? A oferta é tão boa que ele é obrigado a aceitar. Obrigado entre aspas também. Na 4, Marvin Harrison Jr. Cara, eu tô achando que o Cardinals vai preferir dar esse trade down. Hoje, por exemplo, se eu fizesse o mock 2.0, eu acho que eu não botava mais o Marvin Harrison Jr. ali. Porque o Cardinals falta muita coisa para ser um contender, certo? Para ser um time apto a brigar com 49ers, Seahawks e Rams. Então eu acho que ele precisa de muito pique, muita força, e na 4 alguém vem daí sim para pegar um quarterback. E se isso acontecer, o que acontece na 5 é que daí o Chargers não consegue fazer a troca, porque acabou de acontecer na frente dele no Cardinals. E aí sim o Marvin Harrison Jr. cai para o Chargers. Continuando. O Giants também existe muita fumaça de que talvez suba por quarterback, porque com o Daniel Jones lá não tem muito o que se fazer. Acabaram de dar um contrato pro cara. Mas já era, isso aí já era. A não ser que o Daniel Jones consiga fazer milagre esse ano, o que não vai, mas é esse ano do Daniel Jones pagando 55, 60 milhões, não lembro quanto é que ele tem morto, e ano que vem já era. Então eles vão achar um outro quarterback para ele, não sei se já logo aí de cara. Se não for isso, o Giants vem de Malik Neighbors, ou se tiver disponível até aí, o que é semi-impossível, Marvin Harrison Jr. Vai vir com o melhor wide receiver disponível. Existe um mundo onde na 4 o Cardinals pega o Marvin Harrison, o Chargers na 5 busca o Malik Neighbors, daí na 6 o Giants pega o último wide receiver dos top 3 indiscutíveis, que é o Romeo Dunze. Então já acaba os wide receivers até a 6. Na 7, todo mundo bota o Joey Out pro Titans, todo mundo entre aspas, mas o Titans precisa muito de um tackle. Existe também um cenário na 5, o Chargers busca um tackle ao invés de um wide receiver. Então pode ser que o Joey Out saia antes, e eu acho que o Titans ia ficar bem perdidinho do que fazer daí, porque o Joey Out é o melhor tackle disponível e o Titans precisa desse tackle. Na 8, o Falcons é aquilo que a gente falou durante o programa. Eu vou falar mais quantitativamente nos primeiros picks, depois fica muito aleatório e eu vou passar mais rápido. Na 8, o Falcons muito provavelmente vem de edge, ou no Dallas Turner, ou que nem a gente já tinha colocado no Jared Verse, que está na 21 nesse meu mock draft. Se ele não pegar, eu acho que ele dá trade down. Eu acho que ele não vai atrás de um outro jogador. Ele já mirou o ataque durante a off-season para mirar a defesa no começo do draft. Na 9, o Chicago Bears, se tiver um dos 3 wide receivers disponíveis, pega. Se não, eu acho que pega um dos 2 edges que eu comentei, ou o Turner ou o Verse. Isso se ele se confirmar lá na frente com o Caleb Williams, enfim, né? Exato, senão tudo muda para ele, Claro. né? E na 10, com o Jets, ao menos para nós falar dos 10 primeiros picks, ou pega o Brock Bowers ali, ou primeiro, se sobrar um dos 3 wide receivers, eu acho que seria esse, que é pegar mais uma arma pro Aaron Rodgers. O Jets está em all-in, lembra? O quarterback deles já está chegando nos finalmente. Ou, se não sobrar, Brock Bowers, que é o tight end, que é o melhor tight end disponível. Brock Bowers pode surpreender muita gente, ele pode vir do top 5 para baixo, sendo pego. Sendo que, na verdade, eu estava lendo um pouquinho sobre ele, aparentemente é o melhor prospecto de tight end da história, assim, o negócio é violento ali. Ele disputa com Hawkinson e com... Tem mais um tight end que disputa com ele. São 3 tight ends que disputam o melhor da história. Então, realmente, é muito forte. Estamos falando de prospecto, tá? Do quanto o cara chega, teoricamente, pronto. Qual o tamanho do burburinho que tem antes dele entrar. Exatamente. Inclusive, aquilo que a gente colocou no último programa do Bijan lá num canto sozinho,
é o equivalente do Brock Bowers. Porque, tipo, o Hockenson tá ali no meio, tem alguns outros tight ends ali, e ele tá lá no canto também, porque ele realmente é excepcional. Então eu acho que o Jets, existe um cenário, uma fumaça, onde o Jets sobe para 4 ou para 5, para buscar o Marvin Harrison Jr., para buscar o melhor wide receiver do draft. Então, se o Marvin Harrison na 4, o Cardinals quiser trocar, vai ter um monte de time oferecendo picks para buscar quarterback, mas existe um cenário onde o Jets dá a 10 e dá a first do ano que vem, por exemplo, para descer e buscar o Marvin Harrison Jr. Eu acho que isso ia ser fantástico para o Jets. Mas enfim, é só mais um cenário. Passando mais rápido para o resto, vou desconsiderar um pouco troca agora, porque seria o Minnesota na 11. Talvez eles peguem QB, se eles não tivessem dado o trade para baixo, trade para cima, no caso, para buscar o jogador. Na 12, o Broncos, cara, eu vejo... Aqui na 12 do Broncos é onde eles precisam de um cornerback. Aqui é onde pode sair o Arnold, que seria o melhor cornerback, não é o segundo. Se eles não pegarem QB aqui, ou descerem, ou subirem para pegar QB, eu acho que o Broncos pega cornerback. Então, mas para mim, eles pegam um quarterback. Não tem como jogar sem. Porque eu acho que, cara, vamos lá, tudo bem, eles precisam de um cornerback. Teoricamente, você vai ter um dos 2 melhores cornerbacks disponíveis na 12. Provavelmente o melhor vai estar ali ainda. Tudo bem. Mas chega assim, um dos 2 vai estar ali. Vai. Só que, cara, tu também precisa de um quarterback, tá ligado? Então, tu vai ter na 12, se a corrida não ficar muito louca lá em cima, tu vai ter 2 boas opções ali. Talvez um Bo Nix, um Michael Penix. Cara, eu acho que vale a pena tu arriscar a 12 para tu resolver o teu quarterback. Aí nós vamos para alguns detalhes. Primeiro, já vi mock draft que Bo Nix também sai no top 6. Sai 5 QB no top 6. Seria um absurdo. Na época do draft, só 4 vezes na história, os 3 primeiros picks foram 3 quarterbacks. Inclusive... Imagina 4 a 5. Eu tô longe de ser um especialista de draft. Longe. Mas, cara, tirando ali Drake May, Jay Daniels e Caleb Williams, eu gosto muito do Bo Nix. Eu acho que, cara, pelo que eu li e vi, ele aparenta ser um quarterback pronto para jogar. Justo. Mas aí eu vou exatamente para esse aspecto. Existe um indiscutível e alguns que muito provavelmente vão dar certo. A partir de então, mesmo que tu bote ele no provavelmente vai dar certo, ou um cornerback certo, esse é o ponto. Tem 2 cornerbacks certos aí. Plug and play. Vai ser um shutdown de wide receiver 1. O Broncos está precisando de muita coisa. O Broncos hoje é um dos piores times da NFL. Então, assim... Não sei se tu vai lembrar, mas há 2 anos atrás eu ainda falei, poxa, espero que o Seattle não pegue quarterback. Eu quero que o time primeiro monte um time. Se eu sou torcedor do Broncos, eu torço para a mesma coisa. Só que se eu sou torcedor do Broncos, eu torço primeiro pro trade down, para pegar mais picks, para realmente fortalecer, e aí eu vou buscar meus jogadores. Se eu pego um quarterback na 12 e ele não é o cara, eu não montei nada. Eu tô trazendo um cara pra terra arrasada. Seria mais ou menos o que o Patriots fez na 15ª com o Mac Jones. Exato. Pegaram o Mac Jones, 2 anos perdido. Exato, não tinha o que fazer com ele, então eu acho que é melhor construir um time. Então existe sim uma grande possibilidade do Broncos ir com outro pick, e em especial cornerback, Terrion Arnold seria a minha opção aqui. Na 13 com o Raiders. É possível que eles baixem para pegar QB, é possível que eles peguem QB na 13 também. O Raiders precisa de bastante arma, então é muito provável que tenha algum movimento muito difícil de adivinhar aí. Na 14, o Saints, é muito provável que venha de tackle. Tá precisando. Na 15, o Colts, todo mundo tá colocando Kenyon Mitchell como cornerback para eles, mas que nem até o próprio Lucas, que é torcedor do Colts, falou, meu sonho é que o Bowers desça até a 15. Daí eu falei, olha, pode acontecer, e se descer até a 15 eu acho que o Colts pega realmente esse tight end, mas se descer para 11 é provável que ele saia, se descer para 12 é provável que ele saia, se descer para 13 é provável que ele saia. Então, a partir do momento que o Bowers passou da 10, ele sempre pode ser um gatilho para qualquer time que ele entre. Até mais porque da 10 para 11 tem a primeira quebra de salário. Os salários mudam bastante do top 10 para o 11º. Então, já faz sentido tu pegar um terno na 11ª. Já não é um absurdo. Já não é tão doído. Exatamente. Então, na 16, o Seattle, eu coloquei o faltando, que é Ed Washington, então é prata da casa. E se não for ele, enfim, tem várias outras opções, mas acho que Seattle vem para trade down, porque tem muito jogador bom depois, tipo, já não tem mais os top que ele queria no momento. Isso que eu acho muito louco, Neymar. Cara, olha só, a gente tá falando aqui das 16 primeiras posições, a metade do first round, tá? Nessa metade do first round, de acordo com o teu mock, saíram 5 quarterbacks. Eu já li mocks falando que saem 6 entre o top 15.
sendo que a última vez que saiu 6 quarterbacks no first round foi em 1983. Nós estamos falando de uma coisa, de um draft muito fora da... Mais de 40 anos atrás. Muito fora da curva. Não sei se pela qualidade dos quarterbacks que estão vindo ou pelo desespero dos times, né? As duas coisas. As duas coisas juntas. Só que assim, no teu draft, nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5 tackles. Na metade do first down, nós estamos com 5 tackles. E aí a minha pergunta é, o Troy Fautanu, que seria o 5º tackle da classe, na 16ª pick, não saiu nenhum jogador ainda, por exemplo, de nenhum DT, nenhum defensive tackle ainda. Cara, é melhor tu pegar um tackle, o 5º tackle, do que pegar o melhor DT? Vamos mais longe com relação a isso. É muito provável, e eu prefiro que Seattle pegue o melhor DT aqui. Eu tô falando que eu acho que eles vão fazer. Quanto é que cada DT desse, cada tackle desse tem um detalhe sobre ele. Por exemplo, o Joey Alt é o mais pronto. E ele é muito bom. Mas eu acho que ele não é nota 10, ele é nota 9. Só que ele tá pronto, é um 9, bota pra jogar e joga. Em compensação, o Taliese Fuaga é excepcional, precisa ser polido. Senão ele seria o primeiro. Ou o Fachano, que é outro excepcional. Os dois são muito parecidos. Já o de Seattle, que é o Fautanu, ele é tackle no college. Em Seattle ele vai ser guard. Entendi. Então, teoricamente, ele é o melhor guard da board. Ah, entendi. Então ele mesmo sendo o 5º tackle, ele é plug and play. Ele entra e joga. Exatamente. Para Seattle, ele certamente vai entrar como guard. Porque a minha preocupação é essa. Às vezes tu tá pegando o 6º, 7º tackle no first round. No começo do first round. E cara, esse cara talvez não seja plug and play. Exato. Porque, pô, nós estamos falando já do 7º cara ali, né? E queria fazer só um comentário rapidamente sobre o Taliese Fuaga. Para mim, ele é top 3 melhores nomes do draft. Taliese Fuaga, Wade, McKinstry também. Tá. Vamos lá, siga, mano. Seguindo, o Jaguars, então, se chegar nele o Arnold, acho que mão pra cima, bate palminha, porque realmente ter que enfrentar 2 vezes o Texans esse ano vai ser complicado. Cara, a gente não falou de 2 coisas. Pausa do draft ou falamos no final? Fala no final. Tá. Segue aí que montanha... Já tá olhando a atravessada aqui. Vamos lá. Na 18ª, se sobrar pro Bengals, aí sim o melhor defensive tackle da board, que é o Byron Murphy. Tem quem coloque ele, na verdade... exatamente ao contrário que a gente falou durante o programa, que é do Gerson Newton, que é o outro defensive tackle caindo pro Cardinals, pro Rams. O legal disso é que o Rams acabou de perder o Aaron Donald. Ele precisa de ajuda na defesa, pra defesa não ficar medíocre esse ano. E se caísse o Byron Murphy pra eles, porra, vai pegar o melhor defensive tackle, deixar pro Rams mesmo? Enfim, são dois... Qualquer um desses dois aí no Dolphins, fechamos o negócio. Tá, beleza. Quanto aos Steelers, está tendo muita divergência do que eles vão pegar ou não. Então tem muitos dos tackles que eu já botei antes ou depois que o Steelers também pegaria. O Mims é um cara que está crescendo bastante no draft, mas deve ser um jogador de linha. Quem é o jogador que tu colocou ali pro Steelers, por favor? O Jackson Power Johnson. É o terceiro nome, é o top 3 de melhores nomes do draft. Jackson Power Johnson, cara, é muito bom, velho. Eu acho que o Dolphins, se sobrar tanto o Vers quanto o Dallas, play certo, eles vão pegar, porque o Dolphins machucou todos os edges deles ano passado, eles estão voltando de lesão e precisam de um cara bom. E é muito possível que, se não for nenhum desses, pode ser aquele terceiro que eu comentei antes, de que está com muita lesão. Perfeito, o cara do pescoço machucado. Exatamente. Na 22, para mim o Eagles pegaria o Cooper DeJean, que... eles estão precisando de ajuda de cornerback. Não sei se vai ser esse. A gente comentou que os cornerbacks estão tudo muito... tirando os 2 primeiros, o resto é muito aleatório, entre aspas. Eu coloquei daí o que seria o Vikings, mas pegando como Chargers. Se fosse o Chargers, seria o Wiggins, que seria o CB que eu acho que vai ser bust, porque eles também... O Chargers precisa de ajuda em muito lugar, né? Infelizmente. O Eagles, de fato, eu não vejo o Eagles não buscando um cornerback. Isso. Mas o Chargers, cara, o que vier, tá valendo, né? Exato, porque precisa de muita coisa. O Dallas também tem muitas posições necessárias, mas vai precisar ajudar o jogo corrido. Eu vi um maluco colocando corredor pro Dallas aqui, porque o Dallas de fato está precisando para fazer o negócio acontecer, só que pegar no primeiro round é complicado. Green Bay também é muita opção de escolha. Um tackle faria bastante sentido, mas também aquele linebacker que eu tinha comentado, seria o primeiro linebacker a sair aqui, também é muito necessário. O Ed é o Laiatulatu, que eu coloquei aqui saindo pro Dolphins? Pro Tampa Bay. Ah, tá. Pro Tampa Bay. Poderia ser pro Dolphins, né? Que seria o terceiro melhor tackle. É o melhor tackle, mas tem muitas red flags. Finalmente chegamos no Zach Frazier, que dizem ser o melhor center, junto com o Jackson Power Johnson. São os 2 melhores centers, então, da classe. Sendo que o Frazier, ele é
talvez o melhor interior de linha no papel. Porque o que eu falei que o Faltano é um tackle que vem para interior de linha, daí ele seria o melhor interior de linha. Esse não. Esse, o Frazier, é dito como interior de linha e é o melhor no papel. Só que center, eu ainda acho Jackson Powell-Johnson. O Bills na 28 precisa de muita coisa lá também. Não sei se iria de wide receiver, mas se for, Brian Thomas é uma ótima opção, só que tem alguns nomes ali. É que faz sentido o Bills buscar um wide receiver, né? Não tem ninguém, né? Literalmente agora. Na 29, o Lions também precisa de algumas ajudas, dentre elas cornerback, pode ser vários nomes aqui. Kool-Aid faz sentido. Na 30, para o Ravens, eles precisam de um tackle, então seria mais um tackle saindo no primeiro round. Na 31, para o 49ers, eu acho que eles dão trade down. Eu acho que o 49ers não pica no primeiro round. Eu coloquei pegando o Chop Robinson, porque eles precisam de ajuda no edge também, para ajudar o Nick Bosa. E na 32, que seria o Chiefs, ou eles vêm de tackle novamente, mais um tackle na borda, porque eles precisam de ajuda na linha ofensiva, porque eles já provaram que o Mahomes não precisa de wide receiver, o que ele precisa de proteção. Ou vão de wide receiver porque acabaram de perder o Rice, né, que deve se ferrar. Não creio que jogue essa season. Se jogar, não se sabe como vai ser. Eles precisam de segurança nesse sentido. Se não pegarem, que foi o que eu fiz na minha mock 1, alguém vem para buscar quarterback no 32º pick, que é o que eu já tinha explicado num programa. Faz muito sentido tu vir buscar quarterback no final do primeiro round, porque só os jogadores de primeiro round, o time tem a opção de dar o 5º ano pro cara. Daí, ao invés de pagar 55 milhões pro quarterback, tu paga um valor muito menor. Exatamente. Eu acho, obviamente, eu tô acompanhando o draft pela primeira vez com mais afinco, né? Mas eu acho bizarro que o Bo Nix pode ser o cara da 6ª ou da 32. Exato. Ou do segundo round, né? 32 eu subi ele para buscar. Então é muito louco isso. É aquilo de efeito cascata de pirâmide. Tem alguns que é lógico e alguns que de jeito nenhum. Eu colocaria 2 garantidos no top 3, que seria, obviamente, o Caleb Williams e o Jaden Daniels. Só que a partir do Drake May pro J.J. McCarthy, eles podem cair tipo 5, 6 posições já. Sendo que o McCarthy pode cair 10 posições. E os outros, que seriam o Bo Nix e o Penix Jr., eles podem sair no top 10 ou no final do segundo round. Lembrando que o McCarthy, até ano passado, ele não era jogador do primeiro round. Não era de primeiro round. Ele estava abaixo de Bo Nix e Penix Jr. Isso, ele entrou no primeiro round agora, ele veio descendo, e agora a gente coloca ele no top 3. A gente não. Pessoas colocam ele no top 3. Muita gente bota ele no 2, tipo, meu Deus. Eu queria fazer só um comentário antes de passar, tá? Que, para confirmar a informação, o Ed com o pescoço machucado que tu comentou era o Chris Browswell? Não, o Ed é o Laiatu Latu. Fechou. Então, beleza. Então, a gente encerra aqui com uma análise rápida sobre o mock 1.0 do Neymar. Lembrando, pessoal, que a gente vai voltar a falar de mock. Só que a gente vai falar de mock na semana prévia ao draft, porque o que nós vamos ter no dia 25 de abril, Neymar? Live! Por favor, nos acompanhem, fazer valer a pena. Exatamente, a gente vai ter a live do Zona Neutra com os reacts, comentários, análises e mais algumas vergonheiras possíveis que possam acontecer das nossas sensações e percepções com o draft. Então estaremos pela primeira vez, unidos no mesmo lugar. Eu, Neymar, Lucas e Montanha, para fazer com vocês aí, talvez, o que eu posso falar tranquilamente, será a live mais bonita da NFL para o Draft 2024. Venha com a gente vai passar mais informações nesse caminho até lá, mas já fiquem preparados. Ah, que semana bacana, que eu vou ver vocês 2 vezes. Porque tem programa na segunda e tem o programa da live. Exatamente, eu ia perguntar, mas não fiquem chateados, aqueles que esperam que o Zona Neutra apareça aí na terça de manhã, terça tarde, quarta de manhã, no máximo, aí no seu feed, a gente estará nessa semana falando de mock draft para a gente chegar fresquinho na quinta-feira à noite para acompanhar o primeiro round do draft 2024. Mais alguma coisa, né, Mara? Sim. Necessitamos falar de algo que ocorreu logo após o programa anterior, que foi o que mais movimentou essa semana. Stefon Diggs, wide receiver top 5 da NFL, foi movido do Bills para o Texans. Para o Texans, que já tem Tank Dell, que já tem Nick Collins, que já tem Dallas Schultz, que agora trouxe o Swift. Não, tem o Mixon. Mixon, isso. Tô confundindo então, as movimentações. Para falar de Texans, os caras têm um running back, não vou chamar de top 10, porque ele decaiu muito ano passado, mas pode ser que volte, ele não é tão velho assim. Em termos de fantasy, é jogador de primeiro round, então um bom running back, bom recebendo a bola. Dalton Schultz, antes do Texas do ano passado, no Dallas, ele era discutivelmente um tight end top 5. Para fantasy, com certeza um tight end top 5. Daí veio pro Texans e jogou muito bem. Então, poxa, 2 das armas de ataque estão garantidas.
E daí nos wide receivers é indiscutivelmente o melhor trio de longe da NFL. Tem 2 wide receivers que podem ser top 10, discutivelmente. O Tank Dell jogou pouco para mostrar, mas na amostragem que jogou ele é top 2, top 3. Mas jogou muito pouco, ele é franzino. Tem Nico Collins, que saiu estourando no final, estava competindo com o CeeDee Lamb em nível de qualidade, mas não, esquece. E agora trouxe Diggs, que na época prime dele era sim um top 2 ou top 3 wide receiver da NFL. Como alimentar tantas bocas? Com um quarterback excepcional que nem o Stroud. Então, assim, o que eles montaram, ainda tem o Larry Tunsil, que a gente já falou na linha ofensiva. O time ofensivo do Texans está esdrúxulo. E sabe o que o Texans fez com o Diggs? Vamos falar da troca em si primeiro. O Bills a gente já tinha falado em alguns programas atrás que ele precisava reestruturar o time inteiro e isso era necessário, não tem como. O nariz não se quebra empurrando, tem que bater e o vômito às vezes é mais fácil de fazer ele antes do que depois. Limpar o estômago, limpar a casa, fazer acontecer e agora vamos pra frente. Entendeu? Calma, tu entendeu isso, Montanha? Cara, é umas analogias, bicho, que... O nariz não se quebra empurrando, Só é mais batendo. fácil batendo. Não, só batendo. E aí é mais fácil vomitar? Que essa Provocar o vômito antes do que depois? Se tu sabe que o vômito vem, e isso é inevitável, tu estás ruim, quanto antes ele vier, mais cedo tu fica bom. Essa é a analogia do vômito. Ah, o vômito não tem a ver com o nariz quebrando. Não. Eu pensei que era tudo uma Não. sequência. Tu quebrava o nariz, vomitava... Não. E o nariz, por lógica, se tu só empurra, ele não quebra, mas se tu dá uma porrada, ele quebra. Então não se quebra empurrando e Você se percebe batendo. claramente que a vida do Neymar foi muito desregrada, né? Não, Ele tá falando de quebrar nariz e vomitar. Isso aí é briga de bar, certeza. Cara, sem contar que, cara... Olha como o cérebro da criança funciona. Tá, enfim, vamos seguir, senão a gente não consegue terminar esse programa. Então, assim, o quanto antes o Bills pudesse realmente limpar a casa, melhor. E em limpar a casa, normalmente eu quero falar de cap, que ele estava todo arrombado de cap. Mas existia um limpar a casa maior. E aí sim se aplica completamente o que eu acabei de falar de vômito. Porque o Josh Allen já tinha falado, eu não quero mais Diggs, eu não gosto desse cara, ele não se esforça pelo time. Não estava dando certo, não tinha fechado essa parceria. Então eles agora finalmente mandaram o Diggs embora. Vão sofrer O Diggs vomita muito, eu não entendi o que ele tá falando nessa parte, cara. O Dead Money... O Dead Money ficou absurdo que eles tomaram, perderam o último wide receiver que tinha sobrado no elenco, mas agora o Bills ficou limpo. Vamos chamar assim, Josh Allen Futebol Clube na veia. O time tem o Josh Allen, o QB, e agora monta ao redor dele. Tem o Kincaid que pegou no passado e vai ter que montar com o resto, com o draft, com o que for. Porque não tem dinheiro também, porque precisou limpar todo o cap. Vamos ver o que sobra desse ano. Eles não estão competitivos para ir para o Super Bowl esse ano, mesmo que façam um bom draft, mas tem que mostrar o suficiente para que daí sim, no ano que vem, ele volta a ter força. Pode ser que ele dê o all-in já no ano seguinte, porque tem Josh Allen. Se monta um elenco forte o suficiente, bora, vamos para os anos dourados do Josh Allen. Falado deles, a troca ficou Stephon Diggs e o Bills mandou junto uma 5ª escolha de 2025, uma 6ª escolha de 2024 para buscar uma 2ª escolha em 2025. Ou seja, foi muito pouco? Se analisar pelo que o Diggs sim, foi muito pouco. Mas se tivessem oferecido isso para o meu time, eu não queria. Porque o Diggs, infelizmente, é diva demais. Onde já se viu o cara começar a jogar com falta de vontade, vou usar essa palavra. Então, assim, basicamente, já que ele teve que dar 2 picks extras e tal, etc., e vai receber uma second, é uma late second para uma third round. Foi isso que o Diggs custou. Já para o Texas, ele tinha 2 wide receiver 1. Ele pegou o 3º wide receiver 1. O Texas ficou esdrúxulamente forte. E o que o Texas fez? O Diggs tinha... Isso foi uma loucura. Essa foi uma jogada difícil de compreender. Mas eu vou explicar. O Diggs tinha 4 anos de contrato ainda, ou 3, mas eu acho 4 anos de contrato. O Texans pegou, era só ficar com ele ali. E era um contrato bom pro Diggs, eu acho que era 15, 17, 18, 20 milhões por ano. Para um wide receiver top, é um bom contrato. O Texans pegou, jogou tudo fora, arrancou o contrato, rasgou o contrato do Diggs e é 1 ano só. Deu a escolha de 2º round, vai dar pro ano que vem, e deu 1 ano só de contrato pro Diggs. E puxou esse dinheiro, daí por regras de contrato, ele teve que pagar mais esse ano. O Texas vai dar 24, 25, 27 milhões pro Diggs esse ano. Vai dar mais dinheiro pro Diggs jogar. E só esse ano. Garantia nenhuma do ano que vem. É 1 ano, Diggs, tó. Por que eles fizeram essa loucura? Vamos por parte. O Diggs é uma diva. E se ele tivesse um contrato de 4 anos, não tá legal, Tank Dell, não sei o quê, não tô recebendo bola. Só tens 1 ano. Se tu for ruim de novo e diva de novo, tu não vai ganhar um contrato ano que vem de ninguém. Ao menos não um contrato decente. Então tu vai ter que te provar. E a gente tá em all-in. Eu quero ganhar esse ano já. Isso já foi brilhante do Texans. E qual a situação ruim disso? Se ele sair, se ele não quiser assinar comigo ano que vem porque ele quer 40 milhões, sei lá, um número absurdo que o Diggs pode vir a pedir porque ele foi muito bom,
eu vou ter que deixar ele embora. Eu dei uma second, recebi uma quinta e uma sexta, que é nada, mas dei uma second e perdi o Diggs. Só que se ele for tão bom assim, primeiro, eu me dei bem no ano anterior, talvez até ganhei o Super Bowl, e um jogador desse calibre, lembra que a gente falou de compensatórias? Um Diggs provavelmente vale uma terceira escolha. Então, provavelmente, por ele sair na free agency, a NFL devolve para ele uma terceira escolha. Então, o que a gente tinha acabado de falar? O Diggs mais ou menos valeu uma third, porque ele recebeu uma quinta e uma sexta e deu uma second, e ele deu a second para buscar uma third de volta. Então, foi brilhante a jogada do Texas. Se eu faria? Não sei. Neymar, e o cap dos Texans também fica bom com isso, né? Claro, porque para frente ele não tá assumido com o Diggs. Para esse ano ele já tá no cálculo do Texans, porque o Texans tinha um bom cap. Então assim, já que eu tenho um bom cap, os principais jogadores da free agency já foram, vou aproveitar e gastar esse ano. É brilhante. É tipo cálculo de hotel, porque em um hotel, como tu fala, minha cabeça às vezes é meio doida, num hotel tu não consegue, me deixa minha diária para semana que vem, não existe semana que vem. O que tu gastou hoje é hoje. Então esse é o sentido de um cap na NFL. Tenho 150 milhões. Não gastei hoje? Se ferrou. Não é bem assim, porque tu pode jogar um pouco de cap pro ano que vem e tal, mas é mais ou menos isso. Gasta o cap que tu tem desse ano. E quando tu fala que, ficou bom pro Texans, ficou ok pro Bills, porque limpou tudo e começa a terra nova em volta ao Josh Allen, e lembrando aqui, torcedor do Bills, não fique desesperado, porque você tem Josh Allen, é muito melhor você ter Josh Allen do que um time bom sem o Josh Allen. Meu Deus, agora eu entendi a analogia do vômito, limpou tudo. Isso, ficou vazio, tá? Isso, tava ruim interno, isso. E aí, eu queria falar que também ficou bom pro Diggs, porque parece que o Diggs foi o tanso da história, mas não. O Diggs, ele faz um contrato em que ele ganha mais dinheiro garantido nesse ano, e ele sai de um contrato amarrado com o Texas muito longo, porque, cara, se ele não jogar bem no Texas ano que vem, ele vai ganhar um bom contrato em outro time ano que vem. Então, assim, o Diggs também tá bem, porque ele vira free agent com salário alto de wide receiver. Então, assim, ficou bom mais ou menos para todo mundo. E outra, se o Diggs joga pra cacete, ele renova com o Texans. Não, isso é certo. Continua, né? A única coisa que o Texas conseguiu realmente fazer com isso é colocar ele no holofote. Antes ele sempre reclamava, porque eu, que eu já tive temporadas assim, já tive temporadas passadas. Então tá, tu é o brabo? Então vai pro holofote. E agora? Que prova. Porque se ele não for, concordo contigo, ele vai ganhar um bom contrato de 10 a 20 milhões ano que vem, mesmo jogando mal. Tranquilo. O Diggs é muito bom, tem histórico e tal, etc. Tranquilo. Se o Odell tá pulando de time em time ganhando 13, 12, 14, imagina o Diggs que tem. Isso é impressionante. Enfim, foi bom pra todo mundo. Foi bom pra todo mundo, foi bom pra mim, Neymar, foi bom pra você? Pra mim tanto faz, mas foi bom, bora. Que isso, Neymar. E espero que tenha sido bom pra você. Mim foi ruim, então, te respondendo. Era pra finalizar o programa, tu resolveu fazer uma pergunta? Porque no Fantasy eu adoro o Tank Dell e eu adoro o Nico Collins. Agora a gente pegou e jogou uma bomba no meio. Agora tem ainda o Diggs pra ser alimentado. Lembra que um quarterback não pode pedir pra jogar um quinto período pra ele poder passar mais bola nos caras. E agora vai ter menos bola pro Dell e menos bola pro Nico Collins. E tu não tá feliz com isso? Não. Vomita que passa. Espero que tenha sido bom para vocês também, pessoal. Finalizamos por aqui. Lembrando de nos seguirem nas redes sociais, @zonaneutra_, no X, se ainda tiver o X, no Instagram e no TikTok. E também nos procure ali, né? Se você tá no YouTube, por favor, curta, né? Faça o curtir, marque o sininho. Se alguém tá vendo a gente até aqui, o cara já se inscreveu, já curtiu, já compartilhou, já apertou em tudo, man. E também entre no nosso grupo de WhatsApp, que o link tá aqui, porque lá você consegue entender um pouco melhor ou não a cabeça do Neymar, porque lá ele continua falando depois do programa. Então, um grande abraço, pessoal. Ficamos por aqui. Até semana que vem. Valeu.